eu fui deliberadamente... eu me senti um pouco frouxo. O meu vídeo que eu subi agora, na semana passada, esse vídeo até que bombou pro padrão do meu canal, tá chegando a 1 milhão de views agora, e eu me senti um pouco frouxo porque eu acho que eu precisaria ter sido muito mais incisivo com as minhas opiniões sobre o Bolsonaro no momento que eu dei, mas com aquele pensamento, tem que ser pelas tem bordas. que ser. Eu preciso juntar as pessoas. O lance de ficar falando, seu otário, porque você votou nele, cara, a gente não vai conseguir trocar ideia. É por isso que eu criei esse programa. É justamente por isso. Eu quero poder receber aqui figuras que eu discordo também, sabe? É importante. Só pra gente trocar ideia, cara, pra gente resgatar um pouco do real valor que é comunicar, sacou? É de tentar fazer algo melhor, sacou? Eu recebi tanta mensagem de eleitor do Bolsonaro falando, porra, votei no cara e achei legal suas palavras, é isso, tamo todo mundo junto, vamos todo mundo cobrar ele, que no fim das contas, eu acho que tem um valor muito maior do que eu simplesmente, inclusive, expectativa da galera, o vídeo de segunda do Cauê vai ser bom depois da eleição, hein? Vai quebrar o cenário todo, vai botar pra fuder. Cara, eu fiz isso quando mataram a Marielle, por exemplo, sacou? É o momento em que você fica, meu Deus, eu não acredito, porque as pessoas estavam relativizando, depois me ironizaram, quiseram ainda me zoar. Muita fake o arrombadão news, do Nando Moura foi querer me zoar. Já estão aí, até agora não resolveram, e a gente tem todos os indícios de que foi aquilo que eu falei, mas as pessoas... Até hoje, cara, até hoje tem gente... Eu recebi DM, inclusive, eu recebi DM na época que eu comecei a ser... E eu fui, em alguns momentos, um pouco mais incisivo contra o Bolsonaro nos meus stories, e eu recebia DMs que eram, velho, o pior das pessoas. Gente falando, ainda bem que mataram a Marielle, chupa, mas porra desse tipo. Por causa de fake news. Por causa do Bolsonaro. Um nível de fanatismo... Cara, pensa, olha o nível... Você já parou pra refletir o nível do fanatismo do ser humano que vai num show do Mano Brown, num show do Racionais, e que quando o Brown manifesta sua opinião política, ele vai ao Brown por causa do Bolsonaro. Você saiu de casa, você comprou ingresso pra ver o Mano Brown cantar, e aí ele zoou o Imaculado. É o Mano Brown. É o Mano Brown. Já ouviu? Já parou pra ouvir as letras? Então, aí você vai ficar indignado que ele falou mal do seu candidato, irmão. Se eu paguei um ingresso pra ir pro show do Mano Brown e ele falar mal de um monte de coisa que eu gosto, eu não vou deixar isso entrar na frente do fato de que eu tô aqui na porra do show, eu vou curtir o show. As pessoas vaiaram o Roger Waters, sacou? Então... Não funciona. Tipo assim, o lance de chegar com o pé no peito não funciona. Não quebrei a porra do cenário na segunda-feira e preferi trocar ideia. Me senti mal no primeiro momento porque não estava sendo 100% honesto com as minhas vontades. Os meus instintos eram de xingar. Eu falei, não, eu chega. sei. Até porque quando a Dilma foi eleita em 2014 e eu estava do lado cômodo, eu era o cara que ficou botando lenha na fogueira. E eu ajudei a perpetuar esse comportamento do tipo, se você não pensa como eu, vai tomar no seu cu, tá ligado? Eu sempre fui assim. E agora eu percebi, eu preciso dar um passo atrás. Isso pode ser tomado por muita gente como, o Cauê afrouxou, ele tá trocando mais ideia agora, não, sabe? Arregou, agora que o Bolsonaro foi eleito é fácil querer, né? Pois é, infelizmente, às vezes a gente precisa de um choque de realidade, precisa ver algo de bizarro acontecendo pra pensar, ok, tem que ser ponderado. As pessoas não vão querer trocar ideia com você se você chegar com dois pés no peito. Não, sacou? e tanto que a campanha até que o outro lado fez, né, uma semana antes da eleição, foi a campanha de virar voto conversando. Uhum. Eu achava legal, porque assim, enquanto o outro lado tá atacando, o outro lado tá falando assim, vamos virar voto conversando, trocando uma ideia. Porque muita gente realmente votou no Bolsonaro por desinformação, sabe? E foi legal, assim, quando eu declarei meu voto, muito eleitor do Bolsonaro que me acompanha falou, pô, legal que você manifestou seu voto, eu entendo porque você tá votando, eu vou votar nele também pelos meus motivos, sei lá o que, mas respeito. Eu falei assim, pô, que legal. Isso o cara, é o sonho, né? O cara ele entende que eu tenho meu posicionamento, mas, pô, ele já viu meu trabalho, ele sabe que eu não... Ele sabe do que eu faço, então ele entende que eu não tô doutrinando ninguém aqui, ele entende que eu faço um conteúdo responsável e que eu tenho o meu direito de ter minha opinião política, como ele tem. E sabe que eu acho Ótimo. que tem as pessoas que passaram pelo pensamento crítico de respeitar, mas tem outras que sequer mergulharam na animosidade que tomou conta e que continuam tratando a política como ela devia ser, que é um papo de realmente, você não quer isso? Tudo bem, eu quero e acabou. Eu tava num posto de conveniência e me deu um calor no coração, porque eu vi uma menina falando, vai votar em quem? A outra falando, vou votar no Haddad, a outra, vou votar no Bolsonaro. Sério, pô, não sei o que,
blá, 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 e acabou. Existiu um período da nossa história em que isso era comum. Eu poderia falar, eu vou votar no Lula, eu vou votar no Collor, e isso não era motivo das pessoas esfaquearem as outras, sacou? Então eu acho que existe, infelizmente, o grosso da parada. É que também que a gente tá na internet, a gente acaba... A nossa amostragem é muito específica, né? A gente toma como base o Twitter. É uma amostragem de ódio já. Não, é uma amostragem... A gente tá tão inserido em bolhas que, assim, na minha bolha, o Ciro teria sido eleito com 85% dos votos, tá ligado? Então, a gente acaba tendo uma percepção, assim, mas eu acho que dá pra dividir, mais ou menos, a grosso modo, nesses 3 grupos, assim. A gente tá no grupo do pós-traumático, puta, deu bosta, vamos tentar conversar, e agora a gente tá tentando resgatar o que era pra ser natural. Existe a galera que nunca caiu nessa armadilha de querer tretar por causa de política, que é um bagulho tão idiota, sabe? Porque tretar por causa de futebol, a gente ainda tem a parte da psicologia que explica a empatia do esporte, né? Aquela coisa de que você se sente em campo, representado e tal. Mas tretar por causa de político é um negócio, assim, pra mim, extrapola os limites da imbecilidade. Eu não entendi. Até hoje eu não entendi, assim, de verdade. É difícil, né? Pra mim é um pouco... assim, eu entendo... Na verdade, eu entendo algumas coisas. Por exemplo, a gente precisa praticar empatia. Por outro lado também. Uhum. Eu lembro que eu cheguei a conversar com um rapaz que eventualmente vem fazer umas paradas lá em casa, que eu chamo ele direto. E eu perguntei pra ele, assim... eu falei assim, mas quem que você vai votar, assim, só de dúvida mesmo? Aí ele falou assim, vou votar no Bolsonaro. Eu falei assim, por quê, né? Assim, por que você acha que ele vai ser melhor pro Brasil e tal? Ele falou assim, cara, pra mim é muito simples. Eu tô há 10 anos na mesma situação. Ele falou assim, eu tô há 10 anos na mesma situação. Não melhorou pra mim, cara. Uhum. Desculpa, mas assim, não melhorou em 10 anos. Eu não vejo projeção, se continuar igual, eu não vejo projeção nenhuma de melhorar. Pelo contrário. Então, pra mim, o Bolsonaro representa um voto de a esperança de que mude algo. Sim, que eu acho que é um motivador de muita gente e tá tudo bem, tá ok. Aí o cara me fala isso, eu vou falar o que pra ele? Uhum. Eu vou falar que ele tá errado? Não, porque se eu tô votando também num candidato que eu acho que representa a mudança também, eu também acho que o Haddad representa a mudança. Eu também achava, entendeu? De coração. E o cara também acha. Então, são 2 pessoas que acham que o voto delas vai mudar a situação. O objetivo é o mesmo. E eu não tenho direito de julgar esse cara que tá 10 anos fudido por causa do governo do jeito que tá. Como é que eu vou jogar esse cara? Então, assim, eu entendi. Foi ótimo, assim, essa coisa de você conversar. Porque antes eu não conversava com as pessoas e você tem esse distanciamento e você não consegue ter empatia quando você cria um distanciamento muito grande. Você precisa estar perto da pessoa para entender como ela pensa. Aí você vai gerar uma empatia e vai poder calçar o calçado do carinha. Então, não tem jeito, cara. Pra mim, ficou bem claro, depois que começou essas conversas, de que o eleitor do Bolsonaro não é meu inimigo, ele não quer a morte de todos os homossexuais, não é assim. A gente perdeu, realmente,